A pior notícia que o Flamengo poderia receber veio direto de Paris. E não foi uma provocação. Não foi uma declaração polêmica. Foi um recado dentro de campo. Um aviso claro. O PSG chega pronto e perigoso. Enquanto o Flamengo confirmava a tão sonhada final da Copa Intercontinental, o Paris Saint-Germain mandava uma mensagem silenciosa, mas assustadora, antes do confronto decisivo no Catar. E o que aconteceu pode mudar completamente o clima dessa final. Respira fundo porque agora você vai entender por que essa pode ser a decisão mais tensa dos últimos anos para o torcedor rubro-negro. O PSG entrou em campo neste sábado para seu último compromisso antes da Copa Intercontinental. Era o jogo perfeito para relaxar, poupar jogadores, diminuir o ritmo. E foi exatamente isso que Luís Henrique fez. Com foco total no título inédito, o técnico espanhol decidiu escalar quase um time reserva contra o Metz pelo campeonato francês. Nomes pesados como Nuno Mendes, Kvaratskhelia, Barcola e Doué começaram no banco. Dembélé sequer foi relacionado, gripado. Marquinhos, outro desfalque importante, dificilmente se recupera a tempo da final. Até aí, tudo parecia favorável ao Flamengo. Só que o PSG fez exatamente aquilo que o rubro-negro não queria ver. Mesmo com reservas, o time francês dominou. Controlou a posse, impôs intensidade e mostrou um padrão de jogo que não depende apenas de estrelas. Era um PSG organizado, confiante e extremamente competitivo, mesmo sem força máxima. Cada ataque parecia um aviso, cada jogada um sinal de alerta para o adversário da final. O que era para ser um jogo protocolar virou uma demonstração de força coletiva. Aos 30 minutos, Lee Kang-in cruzou com precisão e Gonçalo Guedes subiu livre para abrir o placar. Pouco depois, Ndiantou apareceu como elemento surpresa e ampliou. O Metz até tentou reagir, marcou um golaço de fora da área. Mas no segundo tempo, pagou caro por se expor demais. Erro em escanteio, contra-ataque mortal, e Doué bateu colocado. Sem chances. Placar final, PSG 3, Metz 2. Vitória fora de casa. Liderança assumida no campeonato francês. E confiança lá no alto. Tudo isso com um time praticamente alternativo. Esse foi o recado. E como se não bastasse a atuação em campo, as palavras que vieram depois só aumentaram a tensão. O que foi dito fora das quatro linhas ecoou ainda mais forte do que o resultado. Cada frase parecia pensada, medida e carregada de significado. Luís Henrique, técnico do PSG, foi direto, sem rodeios, sem diplomacia. Ele deixou claro que não queria enfrentar o Flamengo na final. E a forma como falou deixou claro que não era apenas uma opinião qualquer. Era a visão de alguém que conhece o peso de decisões desse tamanho. Eu prefiro o Piramides, que não conheço. A minha preferência não é o Flamengo, isso está claro. Não foi medo, foi respeito. Foi o reconhecimento de um adversário que sabe competir em jogos grandes. Ele reconheceu o peso do Flamengo, a experiência, a qualidade do elenco e o trabalho do treinador. Deixou subentendido que enfrentar o rubro-negro exige atenção máxima do primeiro ao último minuto. E quando um campeão da Champions League diz isso, o alerta acende dos dois lados. Porque se há respeito, também há preparação intensa e estratégia minuciosa. Vitinha, um dos principais nomes do meio-campo parisiense, também não escondeu que o Flamengo já estava no radar há muito tempo. Segundo ele, o time francês acompanha o rubro-negro desde competições anteriores. Eles assistiram, analisaram e estão se preparando. O PSG chega ao Catar descansado, focado e com sede de revanche, depois do vice na Copa do Mundo de Clubes contra o Chelsea. Do outro lado, o Flamengo fez o que precisava fazer. Sem brilho exagerado, mas com eficiência, maturidade e controle emocional. Era um jogo que exigia paciência e o time soube esperar o momento certo. No estádio Hamad Bin Ali, o rubro-negro venceu o Piramides por 2-0 e confirmou a final dos sonhos. Uma vitória construída com autoridade, leitura de jogo e experiência em decisões. E, mais uma vez, Arrascaeta foi decisivo. Quando o jogo aperta, a bola insiste em passar pelos pés dele. 2 assistências, 2 bolas paradas perfeitas, 2 cabeçadas certeiras. Primeiro Léo Pereira, depois Danilo.
O camisa 10 mostrou que está iluminado quando a camisa pesa mais e provou, mais uma vez, por que é referência técnica e emocional do elenco. E ainda teve um momento especial, o retorno de Pedro. Depois de meses fora, o camisa 9 voltou a pisar em campo, reacendendo a esperança da torcida para a grande decisão. Mesmo com poucos minutos, a presença dele já mudou o clima no estádio. O Flamengo controlou o jogo, sofreu pouco e confirmou a vaga sem sustos. Soube administrar o placar e neutralizar qualquer tentativa de reação do adversário. Agora, o prêmio é enorme e a expectativa maior ainda, não só em prestígio, mas também financeiramente. Só por chegar à final, o Flamengo já garantiu 4 milhões de dólares. Se for campeão, esse valor sobe para 5 milhões de dólares, somando até 8 milhões de dólares em toda a competição. Mas vamos ser sinceros, o que está em jogo vai muito além do dinheiro. Essa final é sobre orgulho, é sobre resposta, é sobre fechar a temporada com chave de ouro. É o tipo de jogo que separa bons times de equipes históricas. Um daqueles momentos que ficam marcados para sempre na memória do torcedor. Depois da queda para o Bayern no Mundial, o Flamengo tem a chance de mudar a história, de transformar frustração em glória e dúvida em afirmação. É a oportunidade de mostrar que o time amadureceu e aprendeu com os erros do passado. Do outro lado, o PSG quer provar que aprendeu com a derrota para o Chelsea. Quer mostrar que não bate mais na trave quando chega à final, que agora sabe exatamente como agir quando a pressão é máxima. 2 gigantes, 2 elencos estrelados, 2 camisas pesadas, 2 torcidas apaixonadas, separadas por continentes, mas unidas pela expectativa. E um recado claro vindo da França. O PSG está pronto, confiante, organizado e totalmente focado nessa decisão. A pergunta agora é simples. Dedo indicador apontando para a direita, o Flamengo está pronto para o maior desafio do ano? A resposta vem nesta quarta-feira, às 14 horas, no Catar. Se você curtiu esse conteúdo, deixe o like agora. Isso ajuda muito o canal. Se inscreve para não perder nada dessa final histórica. E aproveita que tem mais um vídeo aparecendo na tela agora mesmo, com tudo o que você precisa saber antes dessa decisão. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e até mais!